avançando com ele, mas intercalando com movimentos de engatinhar o instrumento, levantando as laterais. Fazer um instrumental que tenha uma amplitude um pouquinho mais larga da base, com esse formato de pá, ele entra nesse tecido de facilitar esse destacamento nos tecidos de maneira ou nessas laterais, tá? Então aí está mais um detalhe interessante em relação ao desenvolvimento desses instrumentais. Agora vamos voltar aqui o seguinte, a gente já fez o destacamento do sulco, a gente já fez destacamento do tecido, que a gente já vai comentar os limites também, e agora o seguinte, um dos instrumentos que a gente necessitava gigantescamente era um instrumental que pudesse, de certa maneira, ter uma atividade de deslocamento da base vestibular da papila sem colocar tanto estresse mecânico na borda do suco gengival. Aqui eu tenho um fenótipo mais favorável, mas na tunelização, quando você está com um fenótipo extremamente fino dessa papila, é muito fácil a gente arrebentar a papila nessa posição. Tá? Por que isso? Porque o instrumental convencional, quando ele desce no sulco e quer ir para a lateral, ele acaba esgaçando toda a margem do sulco, porque ele tem que ir para cima dessa crista óssea aí. Então o que a gente fez? Esse foi o motivo, talvez, da gente ter começado esse projeto. O levantador de papila. Tá? Esse instrumental ele consegue entrar no sulco, você vê uma curva dele completamente esquisita até de um instrumento, né? Um instrumental que faz uma curvatura de uma volta, né, em 3 dimensões, e esse instrumental ele entra no sulco. A partir dessa entrada do sulco você consegue girar o instrumental e esse tunelizador ele vai para cima do pico ósseo ou se mantém nessa parte vestibular do pico ósseo sem promover nenhum esgaçamento da margem do sulco. Basicamente você não vê aquela margem sendo esticada ou estirada, sem nenhuma compressão da papila ou a possibilidade de você romper um tecido aqui, ele é baixíssimo. E na tunelização, esse destacamento dessa base da papila acaba sendo muito importante, porque uma das restrições da tunelização é justamente a possibilidade de você avançar esse tecido quando as papilas não foram bem destacadas. É nesse ponto que você vê a restrição do avanço coronário da tunelização. Né? Apicalmente você pode relaxar o tecido de maneira excelente, só que se as bases das papilas não foram bem destacadas, essa é uma das restrições. Então esse instrumentalzinho que é o levantador de papila, ele é fantástico. Eu já vou demonstrar um pouquinho no nosso modelinho aqui. Vamos passar para a nossa câmerazinha lateral aqui. Beleza. Deixa eu trazer um modelo e aqui vai ficar mais fácil da gente entender um pouquinho esse passo a passo, tá bom? Então, o primeiro instrumental que a gente tem era o tunelizador micro. Você vê o tamanho do tunelizador e você vê a espessura do tunelizador. Então, ele tem uma delicadeza aqui gigantesca para poder entrar no sulco, trabalhar nos fenótipos mais finos e ele vai fazer esse movimento, ó, e aí você traz ele até o pico ósseo, tá? Você não sobe com ele sobre o pico ósseo, tá? Esse é um segundo estágio que nós teríamos que fazer, tá bom? Fez esse destacamento de sulco, a gente já pode entrar na base da papila com esse tunelizador. Olha que legal, tá? E ele é feito para adaptar dentro do sulquinho gengival, então ele entra dentro do sulco, ele encontra a margem óssea e aí ele vai girar subindo lentamente contra o sulco oposto, tá? Ó, legal, tá bom? E eu consigo trabalhar todo o tecido. E essa curvatura dele, ele permite com que a gente acesse ambos os lados, superior e inferior. Eu posso até ter a mão contrária, por exemplo, no inferior, e que eu tenho o mesmo acesso à curvatura sendo feita aqui para fazer isso aqui para o paciente, tá? Então esse instrumentalzinho é fantástico nessa aplicação. O tunelizador que a gente já comentou, que é o tunelizador número 2, que é um tunelizador que é
tem um formato um pouquinho mais largo, ele vai ser o tunelizador que sobe sobre a crista, e agora sim a gente mantém o movimento que eu comentei com vocês, esse movimento aqui de trabalhar lateralmente o instrumental, tá joia? Você pode sim utilizar ainda o tunelizador mais delicado, mas obviamente em incisivos laterais ou incisivos inferiores. Perfeito? Então vamos lá para a gente trabalhar aqui um pouquinho os outros instrumentos que são um pouquinho fora do convencional. Mas antes disso eu quero trazer para vocês aqui um videozinho muito legal de como esses instrumentais eles funcionam. Vamos ver se o videozinho está funcionando. Olha só, aquele instrumental delicado, tunelizador número 1 aqui, entrando no sulco, e essa é a ideia, ele trabalhar todo o sulquinho gengival, entrando levemente às vezes nas interproximais, tá? É importante que a gente deixe esse tecido livre aí para ele ser descolado, tá bom? Ó, e logo na sequência, o levantador de papila. Entrou justamente no mesmo sulco, ó. A partir disso ele já encontra o osso e ele consegue se manter rente ao osso sem que a gente estire ou estique ou estresse essa margem gengival ou mesmo a papila. Cara, isso aqui é muito legal, você vai adorar esse instrumento, é um instrumental muito bacana para trazer essa delicadeza aqui que a gente precisava, tá bom? Isso aqui a gente já olhou, que é o tunelizador número 2. Basicamente a atividade do tunelizador número 2, ele vai até a linha mucogengival, tá? Essa é a parte do tecido que normalmente a gente faz um destacamento de espessura total do tecido. A gente vai falar um pouquinho sobre a linha mucogengival apicalmente logo na sequência. A única questão às vezes é a possibilidade na tunelização de nas áreas interproximais se fazer um retalho parcial. Hoje eu não vejo tanto essa aplicação. Eu prefiro manter tudo total. Me dá mais segurança, me dá mais facilidade. Total que eu digo na região queratinizada, né? Do que tentar usar uma lâmina para fazer parcial aqui, tá bom? Então esse é o instrumental agora, tunelizador número 2, né? Ele vai, estou demonstrando a posição de fora dele, vai fazer todo esse destacamento de espessura total, tá? Entrou dentro do tecido, indo aí distalmente, mas sempre respeitando a linha mucogengival para esse tunelizador não passar demasiadamente a linha mucogengival. Ele passa da linha mucogengival apicalmente 1 milímetro, 1 milímetro e pouco, e essa é a margem de utilização desse instrumento, tá bom? Agora nós temos aqui dois instrumentos que eles são diferentes do convencional, tá? Porque a aplicação desses instrumentos acaba sendo só